Você precisa prestar muita atenção no que eu vou te mostrar agora. Existe um problema silencioso que está comprometendo a circulação de milhões de brasileiros neste exato momento. E o mais preocupante é que a maioria das pessoas acredita que os sinais são apenas consequência da idade, do cansaço ou da rotina. Pernas pesadas no final do dia, inchaço nos tornozelos, dores ao caminhar, cãibras durante a madrugada, sensação de formigamento nos pés. Muita gente acha que isso é normal, mas não é. Enquanto esses sintomas são ignorados, os vasos sanguíneos continuam sofrendo. A circulação vai piorando aos poucos e o risco de complicações importantes aumenta de forma silenciosa. Em muitos casos, quando a pessoa procura ajuda, o problema já está bastante avançado. A boa notícia é que existem sinais que o próprio corpo dá antes que isso aconteça e hoje eu vou mostrar como reconhecê-los. Além disso, vou ensinar um teste muito simples, que você pode fazer em casa em menos de 30 segundos para observar como está a circulação das suas pernas. Depois vou explicar hábitos e exercícios que realmente ajudam a estimular o fluxo sanguíneo e podem fazer diferença quando associados ao acompanhamento médico adequado. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um pedido muito rápido. Se você gosta de conteúdos sobre saúde explicados de forma clara, sem exageros e baseados em evidências, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda este conteúdo a chegar a muito mais pessoas que talvez estejam convivendo com esses sintomas sem saber que precisam procurar ajuda. Prazer, eu sou o Dr. Gildo Rocha e diariamente acompanho pacientes que chegam ao consultório acreditando que suas dores nas pernas fazem parte do envelhecimento. Muitos já passaram meses ou até anos convivendo com desconfortos que poderiam ter sido identificados muito antes. Recentemente atendi um paciente de 67 anos que dizia não conseguir mais caminhar algumas quadras, sem precisar parar. Ele imaginava que fosse apenas desgaste das articulações. Mas, durante a avaliação, descobrimos que o principal problema estava na circulação das pernas. Depois do tratamento correto e de mudanças simples nos hábitos diários, ele voltou a caminhar com muito mais conforto e recuperou parte da qualidade de vida que havia perdido. Infelizmente, essa história ela está longe de ser um caso isolado. Ela se repete todos os dias e justamente por isso decidi gravar este vídeo. Meu objetivo é que você entenda os sinais que o seu corpo envia antes que o problema se torne mais sério. Para entender isso, imagine o seu sistema circulatório como uma grande rede de estradas. O coração funciona como uma bomba que envia sangue rico em oxigênio para todo o organismo através das artérias. Depois que esse sangue entrega oxigênio e nutrientes aos tecidos, ele retorna ao coração pelas veias. Quando essas estradas começam a ficar estreitas, endurecidas, ou quando as veias deixam de funcionar corretamente, o sangue encontra dificuldade para chegar e para voltar. O resultado aparece justamente nas regiões mais distantes do coração, principalmente nas pernas. É aí que começam sintomas como peso, dor, inchaço, cansaço ao caminhar e alterações na pele que muitas pessoas ignoram por anos. Mas afinal, por que esse problema é tão comum? Porque a circulação das pernas depende de um mecanismo extremamente eficiente. Diferente de outras regiões do corpo, o sangue precisa vencer a gravidade para retornar ao coração. E quem faz boa parte desse trabalho são justamente os músculos da panturrilha, que funcionam como uma verdadeira bomba natural. Sempre que você caminha, sobe escadas ou movimenta os pés, esses músculos se contraem e ajudam a empurrar o sangue para cima. O problema começa quando esse mecanismo deixa de funcionar bem, seja pelo sedentarismo, excesso de peso, diabetes, colesterol elevado, pressão alta, tabagismo ou simplesmente pelo envelhecimento dos vasos sanguíneos, a circulação vai ficando menos eficiente ao longo dos anos e o corpo começa a dar sinais. Talvez você sinta as pernas muito pesadas no final do dia. Talvez apareçam cãibras durante a noite, principalmente nas panturrilhas. Algumas pessoas percebem os pés sempre frios, mesmo em dias quentes. Outras notam formigamentos frequentes, dores ao caminhar que melhoram quando param para descansar.
inchaço nos tornozelos, varizes cada vez mais aparentes ou até pequenas feridas que demoram muito para cicatrizar. Nenhum desses sintomas deve ser simplesmente ignorado. Eles não significam necessariamente que exista uma doença grave, mas são sinais importantes de que a circulação merece ser investigada por um profissional. E agora eu quero ensinar um teste extremamente simples, utilizado na avaliação clínica, que pode dar uma ideia inicial de como está a perfusão da circulação nas extremidades. Retire o sapato e a meia, caso esteja usando. Em seguida, pressione a ponta de um dos dedos do pé por aproximadamente 5 segundos, até perceber que a pele ficou esbranquiçada. Depois solte e observe quanto tempo a cor natural retorna. Em uma circulação saudável, essa coloração costuma voltar em até 2 segundos. Se demorar mais que isso, principalmente acima de 3 segundos, pode existir alguma alteração na circulação periférica que merece investigação médica. É importante entender uma coisa: esse teste não fecha diagnóstico, ele apenas serve como um sinal de alerta. Somente uma avaliação médica completa, acompanhada dos exames indicados para cada caso, consegue confirmar se realmente existe algum comprometimento da circulação. Se você fez o teste agora, ótimo. Independentemente do resultado, continue comigo, porque o mais importante não é apenas identificar um possível problema, mas entender como proteger seus vasos sanguíneos antes que ocorram complicações. Um dos maiores inimigos da circulação é o acúmulo de placas de gordura nas paredes das artérias, processo conhecido como aterosclerose. Imagine um cano novo por onde a água passa livremente. Com o passar dos anos, resíduos começam a se acumular por dentro desse cano, diminuindo o espaço para a passagem da água. Nas artérias acontece algo semelhante. O colesterol, associado ao processo inflamatório e a outros fatores de risco, vai estreitando lentamente esses vasos, reduzindo a quantidade de sangue que consegue chegar aos músculos das pernas. Nas veias também existe outro problema bastante comum. Elas possuem pequenas válvulas responsáveis por impedir que o sangue volte para baixo por causa da gravidade. Quando essas válvulas enfraquecem, parte do sangue fica represada nas pernas. É exatamente isso que favorece o aparecimento das varizes, do inchaço, da sensação de peso e do desconforto ao final do dia. A boa notícia é que existem estratégias simples que ajudam a estimular essa circulação e melhorar o funcionamento dessa verdadeira bomba natural das pernas. É justamente sobre isso que vamos falar agora. Existe uma informação que pouca gente conhece. A circulação melhora quando você movimenta as pernas da maneira certa. E não estou falando de exercícios complicados ou de passar horas na academia. Na verdade, alguns movimentos simples feitos com regularidade podem estimular o retorno do sangue e aliviar bastante sintomas como peso, inchaço e cansaço nas pernas. O primeiro exercício é extremamente simples. Sentado, com os pés apoiados no chão, levante a ponta dos pés em direção ao corpo e depois empurre os dedos para baixo, como se estivesse acelerando e soltando o pedal de um carro. Faça esse movimento de forma contínua por cerca de 1 a 2 minutos. Esse exercício ativa a musculatura da panturrilha, conhecida por muitos especialistas como o segundo coração do corpo. Cada contração ajuda a comprimir as veias da perna e impulsionar o sangue de volta ao coração. Por isso, esse movimento é bastante utilizado até mesmo em pacientes que permanecem muito tempo sentados ou acamados. O segundo exercício é a elevação da panturrilha. Em pé, segurando em uma cadeira ou em uma parede para manter o equilíbrio, fique na ponta dos pés, permaneça nessa posição por 2 segundos e depois retorne lentamente. Faça 3 séries de 15 repetições. Além de fortalecer a musculatura da panturrilha, esse exercício melhora o funcionamento da bomba muscular das pernas, favorecendo o retorno venoso e contribuindo para uma circulação mais eficiente ao longo do dia. E existe um terceiro hábito que continua sendo um dos mais recomendados pela medicina vascular: caminhar. Muitas pessoas imaginam que a caminhada é apenas uma atividade física comum, mas ela exerce um papel fundamental na saúde dos vasos sanguíneos. Quando você caminha regularmente, a musculatura das pernas trabalha de forma coordenada, estimulando a circulação,
melhorando a oxigenação dos tecidos e ajudando o organismo a utilizar melhor sua própria rede vascular. Se você está começando agora, não precisa exagerar. Caminhe entre 15 e 20 minutos, 3 vezes por semana. Conforme ganhar condicionamento, aumente esse tempo de maneira gradual. O importante não é a velocidade, o importante é criar constância. Além dos exercícios, alguns hábitos fazem toda uma diferença. Mantenha uma boa hidratação ao longo do dia, evite permanecer muitas horas sentado ou em pé, sem se movimentar. Controle doenças como diabetes, pressão alta e colesterol elevado e procure manter uma alimentação equilibrada. E existe um fator que merece atenção especial: o cigarro. O tabagismo danifica diretamente as paredes dos vasos sanguíneos, favorece o estreitamento das artérias e acelera o aparecimento de problemas circulatórios. Se você fuma, conversar com seu médico sobre estratégias para abandonar esse hábito talvez seja uma das decisões mais importantes para proteger sua circulação. Agora quero deixar uma mensagem importante. A circulação das pernas não costuma piorar de um dia para o outro. É um processo lento, que vai dando pequenos sinais antes de se tornar um problema maior. Quanto mais cedo você identifica esses sinais e procura orientação médica, maiores são as chances de controlar a situação e preservar sua qualidade de vida. Se você percebeu alguns dos sintomas que conversamos hoje, não ignore. Procure seu médico para uma avaliação adequada. Muitas vezes, um diagnóstico precoce evita complicações importantes no futuro. Se este vídeo trouxe informações úteis para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com familiares e amigos. Talvez alguém próximo esteja convivendo com esses sintomas e ainda não saiba que eles podem estar relacionados à circulação. Cuidar da saúde também é compartilhar informação de qualidade. Eu sou o Dr. Gildo Rocha. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.